Assim que Jair Bolsonaro anunciou o nome do general Joaquim Silvio Luna para a presidência da Petrobras, a grande mídia, sempre entreguista, privatista, desatou uma histérica campanha contra a mudança. A mídia, que vocaliza os interesses estrangeiros no país, quer a continuidade da política de destruição da Petrobras vigente desde o golpe de 2016, que derrubou Dilma Rousseff. Uma política de preços dolarizada, devastadora para a economia popular e que vai privatizando por partes a estatal. Privatiza oleodutos, gasodutos, refinarias, a distribuição, sempre a preços criminosamente negativos. Esta política já levou uma greve de caminhoneiros, base social do bolsonarismo. O botijão de gás chega a custar R$ 100, algo como US$ 16. Impraticável. Muitas famílias já voltaram a cozinhar com lenha num país petroleiro. A Petrobras é o símbolo da nação. O presidente Getúlio Vargas, seu criador, suicidou-se para defendê-la em 1954, pressionado pelo imperialismo. A estatal nasceu com intensa participação do Exército, numa aliança cívico-militar, numa memorável campanha popular chamada O Petróleo é Nosso. As palavras do general Joaquim Silva e Luna, afirmando que também serão atendidos os interesses nacionais, causaram pânico naqueles que querem seguir destruindo a Petrobras. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas, programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação estarmos novamente em contato, hoje para discutir um outro tema muito candente, muito importante na cena política brasileira, que é uma mudança na direção da Petrobras. Por enquanto, o que se sabe é de uma demissão do atual, do que era o presidente, que era um profissional do mercado financeiro, um banqueiro, claramente, com ideias totalmente neoliberais, radicalmente submisso ao mercado, que produzia uma política de destruição da maior estatal brasileira, a Petrobras. E foi indicado para substituí-lo um general da reserva, general Francisco Luna e Silva. O general Francisco Luna já foi ministro da Defesa do governo Temer, foi também presidente de uma empresa estatal, Itaipu, binacional, e agora foi indicado para ser o novo presidente da Petrobras. Essa mudança gerou uma grande reação do mercado e uma grande reação da mídia, que sempre foi favorável à privatização da Petrobras. Aliás, sempre fez campanha contra a própria existência da Petrobras. Para analisar esse cenário, cheio de sinais para serem decifrados, nós temos aqui hoje a presença do vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Felipe Coutinho, a quem dou as boas-vindas e agradeço muito por ter aceito o nosso convite aqui de Telesur. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, Beto, pelo convite e fico à sua disposição e do seu público. Felipe Coutinho, a EPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, tem feito críticas sistemáticas, muito fundamentadas, demonstrando que as políticas que estão sendo aplicadas na Petrobras levam à destruição da empresa. Venda de ativos, venda de refinaria, inviabilização da própria capacidade da Petrobras de formular o seu próprio preço, o preço dos produtos. Tudo em nome dos interesses externos, interesses internacionais. Você tem você vê alguma chance de que, em razão das políticas absurdas, pelo menos alguma mudança possa ocorrer com a mudança do presidente da Petrobras, apesar do governo Bolsonaro? Olha, Beto, é muito difícil você fazer uma especulação com relação ao futuro, né? Com relação à possibilidade, é evidente, sempre é possível mudar. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele tem o controle da Petrobras e ele que determina as políticas que a Petrobras adota.
A Petrobras não é uma empresa independente de mercado, onde a sua direção, o seu presidente, determina o que bem entende por conta própria. Não. Se isso vem acontecendo de uma forma ou de outra, a responsabilidade é sempre do governo, a responsabilidade é sempre da União, em última instância, do presidente, né? Se o presidente está de acordo com as políticas que são adotadas, elas continuam. Se ele não está de acordo, ele promove uma mudança da política, mudando as pessoas, mudando a orientação. É responsabilidade do Estado brasileiro, a condução das políticas da Petrobras. O governo brasileiro tem o controle da Petrobras. E como qualquer empresa, mesmo que fosse uma empresa privada, quem determina os rumos da empresa é o sócio controlador. Numa empresa estatal, isso ainda é mais relevante, porque a empresa estatal e a Petrobras, como qualquer outra, elas são criadas por forças de lei. E na legislação que cria uma empresa estatal, ela explica as razões de ser da estatal. Se não houver uma razão muito bem determinada para ela existir, ela nem é criada. Então, se ela é criada, é porque existe uma explicação, existe uma justificativa para que o Estado seja empreendedor naquele setor da economia. É um setor estratégico, é um setor que você, através dele, você mantém no país a renda petrolífera, promove desenvolvimento através da energia mais barata possível, o que aumenta a produtividade do trabalho, aumenta a competitividade do parque fabril e de toda a economia instalada no país. Né? E a energia barata também promove desenvolvimento humano, porque possibilita o aumento do consumo da energia, né? O aumento do consumo de energia por pessoa significa desenvolvimento humano. O aumento do consumo de energia significa crescimento econômico. Agora, como você vai aumentar o consumo de energia com preço paritário ao de importação? Como se a renda do brasileiro fosse uma renda equivalente à dos países mais desenvolvidos, que podem pagar preços altos e que também não têm petróleo, né? Os países que praticam preços paritários de importação são aqueles que dependem da importação dos combustíveis, né? Ou do petróleo, ou dos combustíveis, ou dos dois, né? E o Brasil não é esse o caso, né? O Brasil é autossuficiente, é superavitário cada vez mais na produção de petróleo cru. A Petrobras e o país, de uma forma geral, a Petrobras tem capacidade de refinar esse petróleo que ela produz e é autossuficiente no seu parque de refino para atender o mercado brasileiro de diesel e de gasolina. E, apesar disso tudo, você estabelece arbitrariamente e inadequadamente que o preço na refinaria vai ser um preço equivalente, como se aquele combustível tivesse sido importado. Como isso pode fazer sentido? Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, é como se a Petrobras não existisse, é como se as reservas do petróleo que a Petrobras descobriu no Brasil também não existissem. O preço que você encontraria na refinaria seria exatamente esse preço que a direção da Petrobras vem praticando desde outubro de 2016 para cá. São três gestões, né? São três presidentes, Pedro Parente, Ivan Monteiro e agora o Castelo Branco, que mantiveram a política de preço paritário de importação. Faz com que a população pague na bomba de gasolina um preço exatamente igual àquele que nós pagaríamos caso não existisse Petrobras e caso o Brasil não tivesse petróleo nem capacidade de refiná-lo. Esses presidentes que você citou são notoriamente vinculados ao sistema financeiro. E o Castelo Branco, sobretudo, é apadrinhado pelo superministro da Economia, Paulo Guedes, que quer privatizar todo o Brasil. Diz que tudo está à venda. Por causa disso, houve uma reação muito histérica da mídia brasileira, que sempre foi contra a Petrobras, que alega que Bolsonaro estaria tendo até uma atitude intervencionista, estatizante, e, nesse sentido, ela não quer, a mídia, vocalizando os interesses dos acionistas externos, interromper essa política atual que privilegia exatamente aqueles setores financistas. Como é que você analisa essa reação truculenta e histérica da mídia brasileira contra a mudança na Petrobras? Beto, essa reação não me surpreende, né? Essa reação, apesar de absurda e condenável sob o ponto de vista do interesse nacional, ela não me surpreende, porque ela é, apesar de antinacional e condenável, ela é extremamente coerente com o papel que essa mídia corporativa, que esses jornalões, que essas concessões, que são concessões públicas de televisão, por exemplo, né? E todos esses meios que são representantes do grande capital estrangeiro no Brasil, né? São impérios midiáticos construídos a partir de recursos estrangeiros, são laranjas a serviço do interesse antinacional, em especial o interesse do imperialismo, o interesse dos Estados Unidos no Brasil, né? E eles
tem essa postura desde antes da criação da Petrobras, né? Qualquer iniciativa que tenha um conteúdo nacionalista, um conteúdo de defender os interesses da maioria da população, eles vão criar todo tipo de falácia, de narrativa, de enganação, para tentar manipular a opinião pública e tentar convencer, através de argumentos falsos, que uma determinada política, que é possível, né? Ainda não aconteceu, mas uma determinada política que é possível, que é praticar preços mais justos e até competitivos em relação ao combustível que se importa no Brasil pelas corporações internacionais, e que esse tipo de prática seria lesivo à Petrobras, seria lesivo ao Brasil, ia condenar o país ao fracasso, etc. Isso tudo é uma construção falaciosa que vem desde antes da criação da Petrobras, quando se dizia que o Brasil não seria capaz, a Petrobras não seria capaz de fazer os investimentos, de descobrir petróleo no Brasil, de ter competência administrativa, de gestão e de ter competência técnica, de você viabilizar uma indústria integrada verticalmente, nacionalmente de petróleo, que o Brasil conseguiu construir através de lideranças políticas que foram capazes, foram audazes e receberam apoio popular, né? E através do apoio popular que foi possível essa experiência, que é a experiência mais exitosa da história contemporânea brasileira, que, aliás, veio de uma grande mobilização, que é a mobilização do Petróleo é Nosso, que foi a maior mobilização popular do Brasil na história recente, né? Uhum. É sabido que o general Francisco Lula Silva é um homem de diálogo, ele conversa com os setores da Igreja Popular, ele já teve vários contatos importantes com diferentes setores da sociedade. Caso houvesse a possibilidade de um diálogo, o que a EPET reivindicaria como mudança concreta para a política de preços ou outras que são viáveis de fazer nessa conjuntura atual? Qual seria a proposta da EPET? A gente tem uma proposta concreta de política de preços que a gente batizou de preço justo e competitivo, né? Esse preço é um preço que considera os custos da Petrobras, né? Então, é o preço que remunera a Petrobras de forma adequada, considerando os seus custos, que são muito baixos. Os custos da Petrobras de procurar o petróleo, produzir o petróleo, refinar esse petróleo e abastecer o mercado nacional são custos extremamente baixos, porque a companhia é muito eficiente, a companhia ela é integrada verticalmente e também integrada nacionalmente. Ela foi construída para isso. E a história da Petrobras é a história de garantia do abastecimento nacional. Nunca faltou combustível no país, né? E é a garantia de abastecimento nacional aos menores custos. Esse é o objetivo histórico da Petrobras e ela foi concebida e criada para isso. E assim ela tem atingido esse objetivo. Essa política de preços, paritário aos de importação, é uma coisa recente. A Petrobras nunca tinha praticado esse tipo de política. Isso foi adotado a partir de outubro de 2016 para cá e vem provocando uma crise continuada. O Brasil e a Petrobras e a relação da direção da Petrobras com a opinião pública e com o próprio governo brasileiro, os governos brasileiros, vêm sofrendo desgastes sucessivos por conta de uma política que atrela ao mercado brasileiro, ao consumidor brasileiro, à indústria brasileira, um preço desnecessariamente alto, né, e pouco competitivo, porque com esses preços, o que acontece? Esses preços não beneficiam a Petrobras na medida em que ela vende mais caro cada litro de combustível, mas, por outro lado, ela viabiliza o negócio dos importadores. E os importadores de combustíveis produzidos nos Estados Unidos, diesel, gasolina e até o etanol, que concorre com a gasolina no Brasil, e quando a gasolina está cara, esse etanol, inclusive o importado, desloca o mercado da gasolina, esses importadores ocupam até 30% do mercado da Petrobras, e as refinarias da Petrobras, com seu combustível caro e encalhado, ficam 30% ou até 30% ociosas. Então, também não interessa à própria Petrobras, do ponto de vista estritamente econômico, que essa política seja levada a cabo, porque a própria Petrobras está sendo prejudicada na geração de caixa. Mas os objetivos da Petrobras vão muito além da própria questão da lucratividade, mas até nesse ponto, essa política ela é lesiva. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil, que hoje está conversando com Felipe Coutinho, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, sobre a mudança no comando da maior estatal brasileira, a maior empresa brasileira, que é exatamente aquela criada lá na era Vargas, em 1953. Já já nós voltamos com Latitude Brasil.
Nossa conversa hoje no Latitude Brasil é com o engenheiro Felipe Coutinho, ele é vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Há uma mudança na presidência da Petrobras que poderá, pelo menos em tese, abrir espaço para alguma mudança, já que há muitas insatisfações, inclusive da base bolsonarista. Os caminhoneiros, por exemplo, que votam Bolsonaro, estão contra a política de preços da Petrobras. Mas com o Felipe Coutinho nós queremos saber também outras questões, porque a Petrobras vinha sendo esquartejada, privatizada em oleodutos, gasodutos, refinarias, e há oito refinarias na fila para serem privatizadas. Será possível que esse roteiro seja alterado com a chegada do general Francisco Luna e Silva no comando da Petrobras? Bom, possível sempre é. Essas privatizações, elas são lesivas à Petrobras na medida em que está desintegrando a empresa. O que é uma empresa integrada e vertical do petróleo? É aquela que vai desde a procura do petróleo, que a gente chama de exploração, até a produção, seu refino, distribuição, petroquímica, todas as atividades que agregam valor ao petróleo cru. A Petrobras é exatamente isso, uma empresa integrada. Ela produz petróleo e é capaz de refinar esse petróleo. Com essas políticas que estão sendo propostas, a Petrobras está se desintegrando, quer dizer, está abrindo mão de 50%, se ela for levada a cabo. A Petrobras ficará sem 50% da sua capacidade de refino. São 8 refinarias das 13 que a Petrobras tem, que se pretende privatizar, que está no plano atual de privatização, e a Petrobras restringiria uma atuação regional no Brasil. Hoje a Petrobras é uma empresa nacional que garante o abastecimento de todo o país de uma forma eficiente, porque ela é toda integrada nacionalmente, né? E esse plano pretende que a Petrobras se restrinja à região sudeste do Brasil, né? Esse plano ele é lesivo porque ele deixa a Petrobras vulnerável às variações dos preços do petróleo e da cotação do real diante do dólar. Por que acontece assim? Por que uma empresa de petróleo precisa ser vertical e as principais, maiores empresas do petróleo do mundo, que são estatais, aliás, né? Das 25 maiores empresas do mundo petrolíferas, 19 são estatais e das 5 maiores são 4. Mas tanto as estatais quanto as privadas, que estão perdendo importância relativa, as principais, elas buscam a integração vertical. Por quê? Porque quando o preço do petróleo varia, que é uma coisa que a empresa não tem controle, e o preço do petróleo fica moderado ou baixo, quem gera a receita, garante a geração operacional de caixa da companhia, são as atividades do abastecimento, refino, transporte, comercialização, distribuição, petroquímica. Essas atividades que se tornam muito rentáveis e vão sustentar o segmento de exploração e produção, garantir que o petróleo continua sendo procurado, garantir que o petróleo vai ser desenvolvido a sua produção, porque o segmento de exploração e produção, nessas condições, gera muito pouca receita. E a mesma coisa ao contrário, quando o petróleo fica mais caro, quem gera mais receita é o setor de exploração e produção, e o abastecimento garante o suprimento nacional e agrega valor ao petróleo, né? Então, quando a Petrobras opta por um plano de desintegração, ela fica vulnerável diante das oscilações de preço e da cotação do câmbio, que a empresa não tem controle, o país não tem controle, né? Depende de políticas, depende do Banco Central Americano, depende de situações internacionais, crises, guerras, a atuação do imperialismo no mundo. Então, é uma vulnerabilidade que qualquer empresa de petróleo busca evitar com a sua integração vertical. Então, é isso que está em jogo, é isso que precisa ser evitado para garantir que a Petrobras tenha futuro. Uhum. Como você analisaria, Felipe, a questão da interferência externa, no governo Dilma para derrubá-lo, basicamente em função da busca de desnacionalização, de internacionalização do petróleo pré-sal? Ele já é, em boa medida, hoje, não pertencente mais à própria Petrobras. Mas como é que foi aí a operação do golpe visando exatamente aquilo que é o coração da economia brasileira, que é essa grande empresa, a Petrobras? Desde a descoberta do pré-sal, que foi no final de 2006, início de 2007, uma série de eventos que são geopolíticos começaram a acontecer e a gente pode correlacioná-los a justamente um interesse imperial pelo petróleo brasileiro, né? O petróleo especialmente do pré-sal, que é a maior reserva aí descoberta no século XXI, nas últimas 3, 4 décadas, né? Então, havia claramente uma ação imperial de
investigar a Petrobras, né, de bisbilhotar a Petrobras, obter informações da companhia, da própria presidência da República, desestabilizar o Brasil através do Facebook e das mídias sociais e de rede, que são mídias norte-americanas e têm ligação com o governo, cumprem funções do Estado norte-americano, né? E através desse mecanismo desestabilizou o país desde 2013, né? E culminou com o objetivo que se pretendia era justamente esse, você diminuir a importância relativa da Petrobras na produção e operação da produção e propriedade do petróleo e do pré-sal, que aí isso é garantia da obtenção da renda petrolífera e que ela ficasse no país. Isso tudo vem acontecendo. Agora, o que me causa estranheza, Beto, é que, por exemplo, a ex-presidente dita golpeada do Brasil, que é a Dilma Rousseff, reiteradas vezes declarou que o golpe que ela estava sofrendo, né, suposto golpe que ela estava sofrendo, o processo do impeachment, não tinha relação nenhuma com os interesses internacionais, era um golpe estritamente nacional. Ela reiterou isso várias vezes, disse que o golpe era misógino, que era resultado da traição do vice-presidente, que era o Michel Temer, e estava acontecendo porque ela não tinha aceitado a chantagem do presidente da Câmara na época, que era o Eduardo Cunha, um corrupto conhecido aí brasileiro. Então, diante dessa interpretação sobre o golpe, ficou muito mais difícil resistir a ele, porque o principal, que era a origem do golpe, que é o interesse imperial no Brasil, que busca acessar matéria-prima, como faz em qualquer lugar do mundo, buscar acessar matéria-prima, especialmente petróleo, que é uma mercadoria especial, aos preços mais baratos possíveis, busca acessar o mercado dos países, especialmente o Brasil, que tem um mercado potencial enorme, falindo, promovendo a bancarrota das empresas brasileiras, né, especialmente da Petrobras, mas também grandes empreiteiras nacionais, industriais brasileiros, e também busca precarizar o trabalho para poder explorar a mão de obra aos menores preços possíveis, né? Então, tornando o assalariado cada vez mais mal remunerado para que as multinacionais instaladas aqui possam explorá-lo. Então, esses são os objetivos típicos do imperialismo, e todos eles estavam nesse processo que se iniciou e se agravou a partir de 2006, 2007. O interesse imperial dos Estados Unidos no Brasil sempre existiram e sempre foram muito fortes. Eles buscam evitar a todo custo o desenvolvimento brasileiro. Mas, a partir de 2007, isso se acentuou. Agora, me causa estranheza que a presidente Dilma não tenha reconhecido isso, o que dificultou uma eventual resistência popular ou até do próprio governo ao processo golpista que teve origem nos Estados Unidos, né? E até o candidato do PT nas últimas eleições, que é o Fernando Haddad, também disse que a Operação Lava Jato, que foi um meio através do qual o imperialismo atuou no Brasil, ela tinha um saldo positivo. Como que a gente pode resistir a uma atuação do imperialismo quando o candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores diz que a Lava Jato, que foi uma ponta de lança do interesse imperial no Brasil, tinha um saldo positivo, e quando a presidente Dilma que disse claramente, mais de uma vez, que não havia raízes estrangeiras no golpe que estava sendo promovido supostamente contra ela. Então, é isso que me causa estranheza, né, que a gente tem que entender para poder superar. Eu espero que ainda em vida a gente consiga ver uma superação desse processo do tipo colonial que o Brasil está sendo submetido, né, e que o Brasil tenha avance no sentido de garantir maior grau de soberania, né, na linha do que o Brasil vinha construindo, especialmente a partir da Revolução de 30, com a Revolução Tenentista, que resistiu muito tempo, né, a mentalidade do nacionalismo, de defender o interesse nacional, buscar uma unidade nacional, e isso a gente precisa recuperar o quanto antes, porque o nosso país está sendo dilapidado a uma velocidade nunca antes vista. Existe uma questão que sempre ficou em aberto, que era a, a possibilidade e a necessidade da renacionalização das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, lá colocadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se sabe que o presidente Lula era a favor dessa renacionalização, mas ela não aconteceu. Essa não é uma questão importante para retirar a Petrobras da área de manipulação, de interferência, do capital externo, reduzindo dessa forma a soberania do Brasil sobre essa empresa e sobre a indústria do petróleo? Olha, Beto, se o Lula era a favor e não promoveu essa renacionalização, a recompra das ações, é porque ele não era tão a favor assim. Porque o presidente do país tem os meios de fazer com que isso aconteça. Então, se ele tinha a intenção de fazer isso, ele desistiu em algum momento, foi convencido de que não devia enfrentar os interesses imperiais e resolveu conciliar. É evidente que seria muito importante porque é um constrangimento
que uma empresa estatal sofre quando ela tem ações negociadas nos Estados Unidos. Pode sofrer uma série de provocações, processos que são julgados em cortes de Nova York, então, fora da jurisdição brasileira, e realmente traz uma série de constrangimentos e dificuldades que a gente poderia evitar e diminuir também as perdas internacionais, né? Essa transferência de renda petrolífera através do pagamento de dividendos para acionistas fora do Brasil, isso tudo poderia ser evitado e é certamente muito, muito necessário, né, que seja feito. Aliás, a própria Lava Jato se utilizou do fato da empresa ter ações na Bolsa de Nova York para puni-la, cobrar multas e usando desse artifício para fazer um dano maior à própria Petrobras. Usou, mas a Petrobras não precisava ter sucumbido, né? A Petrobras deveria ter resistido. Acontece que a direção da Petrobras também participou desse processo de expoliação do patrimônio nacional, fazendo um acordo prematuro e transferindo bilhões de dólares a pretexto mal justificado, do seu ponto de vista jurídico, até porque a Petrobras é uma empresa com sede no Brasil. Você imagina uma empresa americana que atua no Brasil tendo que pagar e que foi lesada, né? Porque a Petrobras foi lesada, ela foi vítima da corrupção. Imagina uma empresa americana instalada no Brasil que foi vítima da corrupção, vai pagar acionista brasileiro por conta disso. Ela foi vítima, quer dizer, isso é uma coisa absurda, uma coisa inaceitável, mas certamente o fato das ações estarem lá possibilita que esse tipo de postura antinacional seja tomado pela própria direção da Petrobras. Muito bem. Felipe Coutinho, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Nós esperamos que, com essas informações e a divulgação de muitas informações, a Petrobras encontre o seu caminho natural e original, porque ela nasceu a partir de uma grande mobilização popular que uniu, inclusive, militares e sindicalistas lá no ano 53, na época do governo Getúlio Vargas. Muito obrigado, Felipe Coutinho. Estaremos sempre abertos para discutir esses temas aqui em Telesul. Obrigado, Beto. É uma honra para mim falar com você e com a Telesul, e eu sigo à disposição de vocês. Um abraço. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos na próxima semana, sempre com um tema relevante, crucial, para entender o Brasil e para que o Brasil possa recuperar o seu caminho soberano e democrático. Muito obrigado, grande abraço, tchau.